Isaías 57 diz assim: para o ímpio, para o perverso, diz o Senhor Deus, não há paz. Amém? Pode sentar, irmãos. Nós já fomos ministrados ontem pela palavra do Senhor, ontem na parte da manhã, pelo pastor Cleilson, que ele definiu a paz, definiu muito bem, e até brinquei com ele, falei como que ele se sente pregando a mensagem dos outros. Amém. A irmã Clair também trouxe muita graça na transmissão da palavra, trouxe muita coisa que edificou as nossas vidas também ontem à noite. E eu quero, aqui nessa manhã também, contribuir com alguma coisinha, né, bem pequena. Se isso puder edificar a vida da igreja, a minha já edificou grandemente. E que o Senhor tenha graça, né, dos ouvintes, que o Senhor use de misericórdia e nos dê a capacidade para transmitir aquilo que o Senhor já nos deu. Ontem eu tive que ir em casa, eu estava até falando para minha esposa hoje de manhã, estou até meio rouco, e eu falei para ela, olha, mas dá uma tristeza, né? A gente estava todo mundo junto ali, e aí quando você sai daqui, é como se fosse... os irmãos que estão indo para a cidade sabem o que é, né? Você fica nesse momento aqui junto, essa comunhão gostosa, e aí você sai como a realidade, né, do mundo mal, a correria, os homens maus espalhados por aí, né, aquilo que os irmãos já sabem, toda a sua capacidade de fazer o mal, que com muita velocidade, né, e enfim, tem sido dias e horas que eu passei aqui com os irmãos, maravilhoso. Não sei se os irmãos estão curtindo da comunhão, estão gostando, eu estou gostando, tem sido edificante para a minha vida. Glória a Deus. Vamos ao tema dessa noite, dessa manhã, né? Nós vamos falar aqui nessa manhã, um assunto até, vamos dizer assim, sumido, né, do mundo evangélico, porque nós vamos falar de algo que mexe também em nós, né? A nossa condição antes de estar com Deus era uma condição de miserabilidade, de uma vida afastada do Senhor, né? E trazendo esse tema nessa manhã, que é os ímpios não têm paz, né? É algo ao mesmo tempo que não é algo muito palatável, vamos dizer assim, de se falar, né? Mas ao mesmo tempo também traz graça ao nosso coração, traz graça à nossa mente, de lembrar do que o Senhor fez em relação à nossa vida, né? Nós também estava na condição de uma vida longe e afastada do Senhor. Eu fui pegar o significado de paz, embora eu creio que os irmãos já sabem, mas só para a gente ir caminhando nessa direção para não se dispersar, né? O significado da palavra paz, segundo o dicionário secular, diz assim: é um estado de calmaria, de harmonia, de concórdia, de tranquilidade, né? Isso no aspecto até individual, introspectivo e social, né? As pessoas, elas querem calmaria, elas querem a concórdia, elas querem ter essa harmonia. No sentido político, social também, podemos dizer também, é a ausência de guerra, a ausência de conflito, né? E é interessante que o mundo, já foi muito bem falado aqui nesses dias, que o início de toda essa ruptura em relação à paz, ele se dá lá em Gênesis 3, né? Os irmãos já ouviram muito bem os pregadores que já falaram sobre isso, né? E ali o grande motor, ali é o start inicial para toda essa, vamos dizer assim, balbúrdia, né, que nós vivemos aqui debaixo do sol. Tudo isso que nós
vemos e convivemos aqui na terra é resultado, né, do pecado, né, da agressão do homem em relação a Deus. O homem agrediu a Deus. O homem agrediu a glória de Deus. E o resultado está aí, é o que nós já vimos, aí já foi comentado. Ainda falando sobre, ainda no aspecto introdutório aqui, eu me lembrei que tem um prêmio que se dá, né, no mundo, que é o Prêmio Nobel, né? Esse Prêmio Nobel, todos os anos ele é distribuído para algumas personalidades. O Prêmio Nobel tem ele na literatura, na filosofia, na química, na física, e tem ele também em relação à paz, né? Os promotores da paz, né? As pessoas que estão fazendo alguma coisa em relação à paz, né? Então, esse prêmio foi criado em 1901, né? Para aquelas pessoas que estão militando pela paz. E só dando assim como exemplo, pessoas que já receberam esse prêmio, nós temos o Mahatma Gandhi, um dos exemplos de pessoas que já receberam esse prêmio da paz, né? Os primeiros a receberem esse prêmio da paz foi um francês chamado Frédéric Passy e um suíço chamado Henri Dunant, né? Inclusive, esse suíço aqui foi o criador da Cruz Vermelha, né? Nós sabemos, eles atuam nos lugares onde tem conflitos bélicos, eles sempre atuam ali, né? Então, foi criado esse prêmio e todos os anos as pessoas recebem esse laureamento, né? Em relação à paz. O Brasil nunca teve ninguém que recebesse esse prêmio, né? Provavelmente o Alexandre de Moraes vai ganhar esse prêmio. Brincadeira, irmãos. Não vamos falar dessas coisas, não. Isso só traz aborrecimento no nosso coração. Então, muitos empreendem esforços, né, grandiosos em relação à paz, né? E nós temos até acordos de paz, né, que são criados de tempos em tempos em relação a Israel e a Palestina. Sabemos como que aquela região ali vive em conflito constante, né? E é assinado acordos de paz e logo depois nós vemos mísseis sendo lançados, nós vemos ataques terroristas, enfim. Os irmãos já estão saturados disso aí, dessas informações que roda nos meios de notícia, né? Os homens, de uma forma geral, irmãos, o homem ímpio, ele busca essa paz, se a gente poderia dizer, essa calmaria, essa tranquilidade, né? Ele busca isso não para ele viver em harmonia com o próximo, mas ele busca essa paz, ele busca essa calmaria, vamos dizer assim, ele busca essas águas tranquilas para ele viver mais e mais no pecado. Ele não está preocupado com a glória de Deus, ele está preocupado de não ter nenhum tipo de cerca moral, de nenhum tipo de marcação moral, marcação de todos os aspectos virtuosos que o impede de praticar as suas maldades. É isso que o ser humano ele busca. Essa inquietação na mente dele, no coração dele, é porque ainda reverbera a mensagem da cruz. Ainda nós temos um mundo onde o Senhor ainda não nos tirou aqui de baixo. E o pastor Cleilson falou isso ontem à tarde, de que aqueles que mais foram manchados pelo pecado é justamente aqueles que perseguem, aqueles que foram, ainda resta alguma semelhança, alguma imagem, mesmo que tênue, da graça de Deus. Isso mesmo no aspecto de pessoas que ainda não são salvas. E quando nós falamos no aspecto ainda cristão, aí que nós vemos em alguns lugares, né? Nós cantamos hinos de comunhão, né? Nós cantamos hinos maravilhosos
e alguns são comprometedores, porque ainda nós não vivemos esse aspecto de limitação física, de perseguição, um verdadeiro inferno, vamos dizer assim, na terra, que muitos irmãos em outros lugares passam. Ainda a gente não tem essa profundidade. No máximo que a gente passa, às vezes é uma tribulação, e eu não estou aqui, nem quero diminuir o sofrimento que os irmãos passam individualmente, né? Para uma pessoa, a menor coisa possível, uma dor no seu corpo, na sua perna, é um grande desastre. Para outros não é nada. Não quero aqui limitar, mas às vezes a gente não tem uma compreensão de experiência pessoal, de um sofrimento mais aprofundado, né? Nós cristãos ocidentais, né? Os nossos irmãos do Oriente e da África, eles podem nos dar exemplos mais ricos, né? Embora eu não sei também, e a gente tem sempre essa questão de achar que a grama do vizinho é melhor do que a nossa, né? Embora eles sejam perseguidos, embora eles tenham a limitação, eu também pergunto, será que eles têm instrução bíblica, também tem essa fartura? Mas também eu me pergunto, nós também que temos essa fartura, estamos devolvendo isso com vida cristã, com o que nós temos devolvido, né? Mas também fica só o ponto de reflexão aí para os irmãos. Nós já pontuamos nessa manhã que o início de tudo foi Gênesis 3. Eu ainda gostaria de ler, né, essas verdades que já foram ditas. Gênesis 3:6 e Gênesis 3:15 diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aí o verso 15 diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Ali toda essa maldade, tudo isso que nós vemos no mundo, ele irradia exatamente desse coração que ainda não está redimido. Tudo que nós vemos na terra de mais espantoso, e que infelizmente os nossos olhos ainda vão ver muitas coisas espantosas, né? E temos que pedir graça a Deus para suportarmos. Às vezes nós não estamos conseguindo correr com bicicleta, correr de bicicleta. Como que nós vamos conseguir correr das pessoas nos perseguindo de Ferrari? A Bíblia fala de outra maneira, né? Como que nós vamos conseguir transpor isso, irmãos? Como está a nossa força, a nossa pujança espiritual, a nossa força em Deus, a nossa segurança em Deus, nosso entrelaçamento em Deus, de uma forma que nós conseguiremos suportar o que está por vir. E os irmãos falam: mas os irmãos vivem falando essas coisas chatas, não traz inquietação, né? Mas é necessário, irmãos, porque o médico, quando ele vem até o nosso leito, quando nós estamos acamados, nós não queremos que o médico fala para a gente: bebe um pouquinho de suco de maracujá, que essa ferida exposta sua aí, ela vai ser curada, né? Mas você tem que fazer um procedimento, né? E que é doloroso. Mas assim, ao mesmo tempo, amados, que nós temos essa situação do caos que o pecado trouxe ao mundo, e todas essas desavenças, né, que nós vimos aqui, que isso já inicia nas famílias. Na primeira família lá da terra, nós vimos um irmão matar o outro, né? Nós já vimos isso aí, e às vezes até as pessoas falam, né? Nós precisamos desarmar a sociedade. Nós precisamos tirar as 765, eu não entendo muito, as pistolas,
as espadas, que eu vou atirar até os estilingues, né? Mas o Caim, ele não precisou de uma 7,65. O Caim, ele não precisou de um revólver 38. O Caim, ele estava com um pedaço de fragmento lá, uma pedra, um pau, né? E foi com aquilo que ele tirou a vida do seu irmão. Então, não vai adiantar todas essas tentativas de buscar a paz social. Não vai adiantar. O problema, por que nós nos angustiamos, e nós vamos ver mais para frente. Para nós que temos a paz posicional com Deus, para nós que fomos resgatados por Deus, somos justificados por Deus, nós enfrentamos as inquietações. E já foi falado também que essa paz que nós temos, elas não nos livra das inquietações. E há uma inquietação na nossa alma, porque nós, pela revelação da palavra de Deus, nós já sabemos como que essa história termina. O cristão mais simples, que o mundo olha de forma desprezatória, ele sabe o final da história, ele sabe como as coisas acontecem. E a tentativa do mundo, como eles não sabem, eles ignoram a revelação de Deus. E o que faz eles ficarem com um déficit de inteligência. Que a Bíblia diz o tolo em seu coração, né? Não há Deus. Então não há inteligência. A gente vê alguns resquícios, mas uma inteligência plena, uma inteligência saudável nos ímpios, porque eles vivem à parte da revelação de Deus. Então há essa inquietação no nosso coração, amados, porque nós vemos como a história caminha, e nós estamos aqui, vivendo isso. No mundo tereis aflições. Há aflições nas nossas almas, quando nós vemos, aflições quando ainda pecamos, e que há um conflito, porque a nossa mente, o nosso coração sabe que não é daquela forma que se deve viver. Aquilo ali desagrada ao Senhor. Mas há também uma inquietação quando você vê a injustiça, quando você vê o mal prosperando, quando você olha o mundo e é como se fosse uma latrina, uma grande fossa aberta. Desculpa o termo. Eu já estou acostumado com o pastor Cleilson, então isso aqui é fichinha, né? O mundo é isso, uma grande latrina aberta, uma grande fossa. E que o Senhor colocou, ou talvez assim, vamos colocar, é um grande boi apodrecendo, e tem uma parte do boi lá que não está apodrecida ainda, porque tem um pedacinho de sal que foi jogado ali, né? Nem sei se essa imagem ficou muito boa, mas os irmãos são inteligentes, né? Esse pedaço de carne que não apodreceu ainda, somos nós. Quando acaba a energia e nós temos aquela experiência de ver a cidade toda escura, aqueles pontozinhos claros, é a igreja, é o povo de Deus, é eu e você, que ainda está aqui dando luz e dando sabor enquanto sal é isso aqui, a essa terra. Os ímpios, eles se beneficiam, eles são parasitas, né? O mundo ímpio, o mundo que vive a parte de Deus, eles se beneficiam de nós, mesmo desprezando a nós. Porque é os cristãos que têm a mensagem da paz. A irmã Clair falou aqui da pacificação ontem. É eles que têm, é somente eles que podem levar a paz. Inclusive tem agora até alguns ímpios, né? Ou amigos do evangelho. Logo é ímpio, né? É amigo, mas não é eleito, não tem relacionamento com a palavra de Deus. Não existe a terceira via, né? Nós já sabemos para onde ela se inclina, a terceira via. E aí eles querem, você vai no comércio de uma pessoa que é ímpia, como eles sabem que uma porcentagem grande de vilena é cristã, aí eles ficam, Deus te abençoe. Esse linguajar gospel, sabe? Irrita às vezes, essas coisas. Porque você fala, como é que esse camarada está me dando paz? Tá, a bênção, se ele não tem a bênção de Deus, né? Está até falando pastor esse dia. Mas amém, a gente não vai sair caçando confusão com todo mundo, né, amados? Mas a gente fica vendo. Eles acham porque eles falaram isso, aí vai gerar uma coisa
no mundo cósmico, e agora ele vai ser beneficiado, né? Está tratando bem os crentes. Beleza. Ele vai receber menos punições. Se ele não se converter, vamos dizer o linguajar, ele vai receber menos punições do que Nero. Nero, que ateou fogo na cidade e acusou os cristãos, ele vai receber mais açoites. Os amigos do evangelho vão receber menos, mas vai receber. Então é assim, amados, as pessoas elas tentam buscar exatamente isso. Mas nós temos também a nossa visão às vezes também ela é embaçada, podemos dizer assim, porque nós olhamos para o mundo e nós vemos que a gente está aqui, né? A gente quer um pouquinho mais de conforto, né? A gente quer viver um pouquinho melhor. Tem alguns até que falam, afinal eu sou filho do rei, né? E tem umas teologias que vai até mais a fundo do que isso, e até tentam colocar Deus como seus empregados, né? Deus está lá na sua soberania, falando, meu Deus do céu, né? Entre a trindade lá, no conselho, meu, como é que pode esse povo falar uns negócios desses? E aí os crentes, eles olham a prosperidade, eles olham que os ímpios estão indo bem, tem ímpio que vai muito bem, e não é só no aspecto econômico, amados. Você vê até no aspecto social, familiar, ele, é like, né? Like, duplo. Mas assim, e nós olhamos como o salmista, no Salmo 73, e nós vamos ler os textos aqui. Salmo 73 diz assim: e eles disse, como sabe Deus, há conhecimento do Altíssimo? Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Aí o 14: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. E o 15: se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração do Filho de Deus. Aí, aquilo que o pastor falou ontem, né? Foi falar desse texto aqui. Há uma revelação ali para o salmista. Ele vai caminhando, é como se ele estava disperso, sabe? Ele trabalhou o dia inteiro, ele estava trabalhando, sabe? Lá no serviço dele, ele estava meio desconectado de Deus. E ele foi vendo que aquele amigo dele, ímpio, está prosperando. O camarada agora era no mesmo nível que ele, agora ele é chefe, está ganhando muito mais. E ele viu também que aquele cara terrível lá, chegou num carro, estava num Celta e agora está melhor. E ele vai vendo aquilo, aí ele ficou angustiado, chegou em casa, estava meio regrado, só tinha ovo para comer, né? E ele sentiu o cheiro de churrasco do vizinho ímpio, né? Já teve aquela tribulação lá no serviço, o chefe perseguindo ele porque ele é crente, né? Ou, não a perseguição porque é crente, mas a rejeição, né, amados? Às vezes é a questão da rejeição. Os jovens aí que estão estudando, né? Eu sou jovem, mas sou jovem há mais tempo, né? Os jovens estão estudando, sofrem muito isso na adolescência, quando você quer ter uma postura cristã, quer viver uma vida com Deus. É muito forte isso, amados. Quem tem filho adolescente, jovens, tem que acolher, tem que abraçar, tem que fortalecer a fé do seu filho, porque é muito difícil, é um bullying pesado, né? Tá certo que não é a perseguição física, em alguns lugares tem, mas temos que fortalecer os nossos filhos, né? Até as crianças também, né? E aí esse irmão chegou em casa depois de um dia desse, e falou: rapaz, será que compensa servir a Deus, né? Tá tudo dando certo para os outros. E aí ele vai no culto de terça, né? Ele vai lá no estudo. E aí ele encontra um pastor lá da Bahia, que foi criado em Minas Gerais e que mora em Vilhena. E ali, a palavra de Deus sendo exposta, ele vai ver qual que é o fim. Não adiantou comer churrasco do bom. Não adiantou ter o carrão mais possante, não adiantou, porque tudo isso só serviu de mais combustível para essa pessoa ser lançada no inferno. Infelizmente, amados, infelizmente, isso aí
é algo terrível. Nós vemos, até falamos, nossa, mas essa pessoa é tão legal, né? Pois é. Vai ter muita pessoa legal no inferno. Na nossa visão, né? Assim, olhando, esse cara era legal, mas não, uma compreensão maior, mais profunda da coisa. E aquelas pessoas que a gente achava, cara chato, cara ruim, mas a graça de Deus chegou até ele. E de uma forma que, se fosse nós que escolhêssemos o céu teria só uma cor. No céu vai ter um grande mosaico de cores, de gente de todos os lugares, né, de várias etnias. Estou falando que os irmãos vão escolher em relação a isso, mas no sentido de temperamento, de gente, de afinidade, a gente escolher só os legal, só os que ficam fazendo piada da bermuda dos outros, né, Marquinhos? Já saiu. A gente escolher só assim. Não, esse aí eu não vou escolher, não. O Lula eu não vou escolher, não. Né, amados? O irmão já sabe disso. No nosso céu, seria muito chato. Porque a gente escolher só assim, da nossa família, né? Mas Deus, Ele vai lá e escolhe por sua livre graça. Ele escolhe a nós, né? Pessoas que, muitos que estão aqui, teve uma experiência de vida terrível, né? E Deus vai lá e escolhe pessoas assim. Então, o crente, quando ele depois de um dia, né? Eu até usei o exemplo do trabalho, ele volta, ele ouve a palavra do Senhor, vem trazer à memória aquilo que traz esperança, amém? Ele ouve a mensagem de Deus e fala, rapaz, eu passei um dia meio embriagado. Eu estava embriagado pelo mundo, pelo espírito do mundo. E eu estava achando que a vida era assim. Agora eu entendi como que é esse negócio. Porque a gente entendeu como que termina a história, né? Nós vamos ver agora, como o tema é que os ímpios não têm paz, nós vamos entender o porquê que eles não têm paz. Isso é importante saber. Por que eles não têm paz? E paz, amados, também não é a pessoa que tem a palavra mansa, a conversinha mansa. O cara fala mansinho, né? Mas ele fala mansinho, mas ele é maligno, às vezes. Claro, tem muitas pessoas que falam mansa, né? Fala mansinha, mas ele está dando glória a Deus, ele serve ao Senhor. Mas tem muitos que falam mansa, mas ele decreta guerra ao outro. Pode apertar o botão para jogar bomba lá naquele país, ou pode assassinar. Levam um terrorista bem mansinho, olha, pode levar esse grupo de pessoas para explodir ali. Ele falou mansinho. E as pessoas às vezes acham, aquela pessoa tem uma paz, porque ele fala tão tranquilo. Beleza, amém. Imagina, se a pessoa for igual o Coringa do filme, os irmãos sabem, né? O Coringa, ele não está interessado em questão financeira. Os irmãos que assistiram o filme, né? Mas tem que ler a Bíblia também, né? Os irmãos que assistiram o filme do Coringa sabem que o Coringa, ele não está interessado em dinheiro. Ele só quer colocar fogo, ele só quer tocar o caos, ele só quer bagunçar o negócio, né? É claro que se a gente tem uma palavra temperada com a palavra de Deus, uma palavra no tempo certo, ao invés de trazer mais confusão, vai trazer mais paz para aquele ambiente. Em casa, nos ambientes de igreja, quando a gente estiver fazendo comida aqui, trabalhando com os irmãos, para a gente não ofender os irmãos, para a gente não causar um desconforto. Porque aquilo que a irmã Clay falou ontem, é só o povo de Deus que tem a paz, amados. É só a gente que pode dar resposta de paz para o mundo. E se a gente tem a paz perfeita, a paz posicional, a paz máxima, fomos justificados com Deus, agora temos paz. Nós fomos justificados. Nós tivemos um documento que nos dá a carta para a gente andar de peito aberto em todos os lugares, que nesse documento está escrito, você é justo, você pode entrar diante de Deus. Então, a gente tem que se esforçar em Deus, em amor, para que há essas transformações na nossa vida, para a gente avançar nesse negócio. Para a gente não ficar no aspecto só intelectual, mas para a gente promover a paz, a gente ter uma palavra temperada, a gente exercer a paz na nossa casa, nos lugares, enfim. Os irmãos já entenderam, os irmãos são inteligentes. A gente precisa avançar nisso aí. O mundo, ele também
em alguns aspectos, vai ser beneficiado, e o povo de Deus vai ser beneficiado com a nossa forma da condução das coisas, né? E aqui, amados, nós descobrimos que o motivo pelo qual os ímpios não têm paz é devido ao decreto eletivo de Deus. Deus, Ele escolheu alguns e outros Ele resolveu não escolher. E isso não é com a gente aqui. A gente só prega. A gente só fala o que está na Bíblia e pronto. Como isso harmoniza, eu não sei. Deus escolheu alguns e resolveu não escolher outros. E essa rejeição de Deus em relação a algumas pessoas no mundo, ela faz com que essa paz que ele já tem de forma reprovatória de Deus no decreto, faz com que também ele vive uma falta de paz aqui também. Ele já tem uma falta de paz em relação a Deus. E aí ele tem uma falta de paz em relação às pessoas, em todos os seus aspectos. Tudo inicia em Gênesis 3, o pecado chega, ele não é alcançado pela graça de Deus, ele vive uma vida de tormenta. Olha o que diz lá em Judas 4, diz assim: os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor, e nega o nosso único soberano, Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas ainda trazem incomodação no meio do povo de Deus, porque Judas está falando aqui para uma comunidade cristã, povo de Deus, pessoas que estavam se filtrando ali para semear todo tipo de heresia, de maus comportamentos, enfim. Acho que o pastor já tem uma série em Judas, né? Os irmãos que estão na missionária há mais tempo, se não me engano, ele tem uma pregação expositiva em Judas. Os irmãos mais antigos de igreja, tá? Acho que sabe, tem lá no Teolatria. Então, essas pessoas têm uma pregação em Judas, né, pastor? Lá, enfim. Então, essa falta de paz, ela inicia lá no decreto reprovatório de Deus em relação a algumas pessoas. O fato de Deus não escolher é um estado de beligerância. Ele já vive em guerra com Deus. E o que ele faz aqui embaixo, debaixo do sol, é só uma consequência, é uma irradiação, né? Sai dele e vai para fora. Uma vida sem paz, né? Olha outro texto aqui. Porque a Escritura diz, lá em Romanos 9, né, 17 a 22, porque a Escritura diz a Faraó: para isto eu te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparado para a perdição. Então, assim, esses vasos de ira que se mostram aí no dia a dia, na vida do mundo, eles já têm essa inquietação, porque elas foram geradas por algo muito maior, o decreto de Deus. É o decreto de Deus. Deus assim quis. E essas pessoas, elas ajudam, olha só, irmãos, não ajuda muito quando você está na tribulação, mas ajuda porque é a palavra de Deus que está falando. Deus usa esses Nabucodonosor aí para te afiar, para te melhorar, para você ir para o céu. Porque se a gente estiver vivendo só no parquinho, só flores, será que a gente, se não tiver tribulação, né? Deus nos conhece, amados, Deus tem o nosso manual. A gente era uma semente, não tinha nem forma. E Ele fez, escreveu todos os nossos dias, quantidade de cabelo, as minhas estão diminuindo, inclusive, tanto de bigode lá do irmão Zé, enfim. Deus nos conhece, amados. E essas pessoas, esses vasos de ira, são utilizados como instrumento de Deus para melhorar a igreja de Deus. Olha só. Todas as coisas, no final, contribuem para o bem daqueles que servem ao Senhor. Até aqueles ali que a gente já citou nessa noite, de manhã, contribui para o bem, contribui para a nossa salvação, contribui para a nossa caminhada.
tudo contribui, né? Da parte de Deus. Olha só, 1 Pedro 2:8. A eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Aliás, Romanos 11:7, né? Então nós vemos claramente aqui que essa falta de paz, ela inicia nesse decreto de Deus, né? 1 Pedro 2:8 agora diz assim: tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos, né? Tem vários textos da palavra de Deus. Aquele texto em que Jesus fala ali, né, em Mateus 11:25-26, né? Olha, Pai, o Senhor escondeu essas coisas aos sábios desse mundo, aos conhecedores desse mundo, os que se dizem alguma coisa, o Senhor escondeu para mostrar a sua glória. E o Senhor revelou isso aos pequeninos. Então Deus, a revelação dele, isso que nós recebemos, às vezes a gente não valoriza, mas não é porque eu estou pregando que eu estou falando isso, mas no sentido geral, né? Os livros que lemos, as meditações que ouvimos, tudo, a gente não valoriza isso. Mas isso Deus revelou apenas para os pequeninos dele. Foi para todo mundo. Esse acesso que você tem, esse conhecimento que você tem da parte de Deus, amados, imagina você passar por uma dor, passar por um sofrimento, passar por uma batalha terrível na sua família, na sua casa, enfim, todas as tribulações, e você ter um lugar saudável para você congregar, amados. Uma palavra de Deus para você ouvir. Não que vai te agradar, porque senão a palavra de Deus, ela confronta a gente no começo, e ela nos guia, ela traz esse refrigério para as nossas almas, mesmo aquele remédio sendo difícil. É o caso do pai que tem que segurar o filho, né, para tomar a vacina, a injeção, a tetraviral, né? Tetraviral que fala. O pai chega lá, né, para a criança ser vacinada lá, e a criança confia demais nos pais. Vocês já passaram por isso. A criança confia demais em você, aí você pega, você compactua com o crime, você vai lá e segura a criança para aquela mulher, aquele homem de branco lá aplicar. A criança deve ficar revoltada. Enfim, Deus tem os remédios doloridos dele para o nosso crescimento. E aí depois, né, para não criar polêmica aqui em relação à vacina e injeção, depois Deus, ele, lá na frente, quando a gente vai crescendo em Deus, nós vamos vendo que aquilo serviu para o nosso crescimento, para o nosso propósito. Amados, eu falo isso com experiência própria. Eu na minha adolescência, eu queria ser procurador de justiça, juiz, esses negócios aí. E eu estudava e tal, e tentei fazer o vestibular da Unir. Na época era muito concorrido o lugar onde eu queria fazer, era muito concorrido. E vindo de uma escola pública, e eu ainda cheguei até a diretora da escola e falei assim: olha, eu conheço alguns alunos aqui que querem fazer vestibular. E vocês poderiam colocar a gente numa sala e assim, a gente tinha uns 15. Então assim, tem um terceiro ano só de pessoal que quer fazer vestibular, que quer estudar de verdade, e o resto vocês veem o que vocês fazem aí. Então a gente foi atrás de estrutura, conversou. A diretora nem deu ideia para a gente, mas enfim, a gente tentou lutar com as próprias forças e assim, não consegui. Mas senti um coração, uma vida muito ímpia. Então meu pai se afastou dos caminhos do Senhor, e eu na adolescência eu saí também, eu e meu irmão, e a gente saiu dos caminhos do Senhor. E se o Senhor tivesse me dado, se eu tivesse me formado em direito, amados, eu não estaria aqui. Eu tenho convicção disso, sabe? O tempo foi passando, eu fui, rapaz, eu acho que se eu tivesse me formado em direito e tivesse perseguido o que eu queria, eu era muito incisivo, eu acho que eu não estaria nos pés do Senhor. E o Senhor fez eu passar por vários processos na minha vida, né? E enfim, esse remédio de Deus, hoje eu olho como instrumento de bênção. E sem ficar assim, ai meu Deus, como eu poderia ser? Eu sou o que Deus estabeleceu que eu fosse. É claro que para isso também eu não amarro as minhas mãos e vou cortar aquilo que Deus deu para mim. Não vou fazer mais nada, Deus quiser. Não, amados.
Nós não sabemos o que está nos decretos de Deus, na vontade secreta de Deus. Aquilo que é justo, aquilo que é lícito fazermos, né? E que não vai trazer nenhum tipo de prejuízo à glória de Deus, vamos fazer. Mas se Deus tivesse me dado aquilo seria instrumento de perdição para a minha vida. Eu tenho convicção disso. Que eu ia me afastar mais e mais e mais e mais de Deus. A glória a Deus que Deus me guiou por outros caminhos, né? E dou graças a Deus por isso. Então nós vemos, amados, que essa impossibilidade dos ímpios terem paz, ele é de acordo com o decreto reprovatório de Deus. E assim, é uma palavra dura de dizer, que está lá em Provérbios 15, 9. Ele fala o seguinte: o caminho do ímpio é abominação para o Senhor, mas Ele ama quem segue a justiça. Deus odeia o ímpio, amados. Essa é chato falar isso, mas essa é a verdade. Deus odeia o ímpio. E Ele precisa desesperadamente procurar a Deus, ou ser procurado por Deus, né? Como é que Ele vai fazer, né? Essa é a grande pergunta. Eu vou querer. Quando você quer, é porque Deus já te quis antes, né? Tem como você querer assim, eu sou isento, sou isentão, né? Eu não tenho nem o diabinho, nem Deus. Eu sou isentão. E daí o camarada está dizendo que ele, a natureza dele não é caída, ué. Se ele pode, é como se ele fosse Adão, né, pastor? Antes da queda, ele pode escolher assim, sem inclinação nenhuma. Tudo que nós escolhemos aqui debaixo do sol, se nós não tivermos o Espírito de Deus sobre a nossa vida, a graça de Deus, nós vamos escolher errado, né? Então, em Romanos 9, 22 diz assim: querendo Deus mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição. Então assim, Deus ele tem uma paciência, né? Lá em casa eu estou começando a contar até 10 agora. Não sei se os irmãos estabelecem algum critério. Até 50. Então tem uns irmãos que é mais misericordioso. Porque eu ainda sou um pouco mais novo, eu acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais... Eu acho. Então assim, porque até 10 eu acho que funciona, amados. Funciona. 5, né? Porque você vai dando uma cronologia de quando a ira, né? A taça vai derramar. Vocês estão entendendo, né? Quando a taça vai derramar, o camarada já se liga no mistério, né? E aí ele já fica sabendo. Então, Deus ele fica com muita longanimidade, ele suporta, ele fala, rapaz, mas... E ele vai suportando os ímpios, né? Porque Deus poderia ali no pecado já destruir todo mundo, não ter redenção, nada. Mas ele suporta. E nesse período que Deus vai suportando os ímpios, o mal ainda, no meio da criação que ele estabeleceu, ele vai aproveitando esse momento e ele vai salvando, ele vai chamando aqueles que estão lá na lista, na longa lista de Deus, né? Ele vai chamando no tempo determinado. Me chamou de volta em 2007, né? Chamou outros aqui tem pouco tempo, 1 ano, 2 anos, outros têm 10, 15, 20, 30, 50 anos. Enfim, na lista de Deus, nesse período que Deus vai exercendo a longanimidade dele com os vasos da ira, ele vai aproveitando e vai salvando seus eleitos. Deus ele não perde. 1-0 para Deus é vitória de goleada. E quem diz que Deus ganha de 1-0? Deus tem um controle total. E esse era o nosso pensamento, né? Antes de achar que essas batalhas que Deus está batalhando, que Deus está ali suado, preocupado, né? Da ideia daquele pessoal do financeiro no final do mês, com o cabelo todo assim, desregrado, com a calculadora, somando, não fecha, né? O que entrou no caixa para pagar o pessoal, né? Deus não está preocupado, Deus está lá tranquilo, governando. Meu Deus, mas tem guerra agora, de novo, Palestina, Israel. Deus está lá governando. Mas agora tem aquele rapaz careca lá que a gente conhece. Deus está governando. Daquele tribunal. Deus está governando. Mas Deus, aquele rapaz que tem uma barba grisalha, né? Ganhou o pleito. Deus está lá governando. Você pode estar desesperado, mas Deus governa.
O nosso Deus governa, amados, e Ele vai estabelecer os seus propósitos, Ele vai chegar ao fim, e Ele é vencedor sempre, e se nós estamos com Ele, nós somos vencedores. É por causa disso que nós somos vencedores. As pessoas querem falar, esses chavões, somos mais do que vencedores, mas às vezes ele não conhece. Ele quer falar isso no aspecto que ele está ganhando, o dinheiro, o bolso dele está cheio, o carro dele está tudo certo, ele já pagou o documento que vai vencer, né? Então o camarada acha que é isso, mas nós somos vencedores porque nós estamos com aquele que sempre vence, o Deus de Israel. Quando eu olho para a Bíblia, amados, eu fico vendo aquelas batalhas, fico, rapaz, Deus pega assim, um povo inexpressivo, uma nação pequena ali, e as vitórias de Israel é tudo milagre de Deus ali. Quando você vai olhar, é tudo misericórdia, graça de Deus, milagre ali, as vitórias de Israel. Não é nada ali para mostrar o poderio, não é os Estados Unidos que é a maior nação. Quando você vai, coloca lá no YouTube lá para ver as nações que têm os maiores armamentos bélicos. Às vezes eu fico vendo isso com o Mateus lá, ele gosta dessas coisas. Aí a gente fica vendo lá quantos navios, quantos submarinos, quantos... Rapaz, é muita coisa. Mas para Deus, se tivesse lá 10 pessoas, Deus ia lá e vencia aquilo tudo. É assim, é um absurdo debaixo do sol falar isso. Mas para Deus não há limite, amados. A nação mais forte, o governo... Olha, o Nabucodonosor, na época, era grande. O faraó também era grande. Os Césares de Roma lá, os 13 Césares, né? Era grande. Os Estados Unidos vai passar. Nem é tão grande mais assim, né? Vai ser sucedido. Não sei, parece que é pela China. E aí os irmãos já sabem que a escatologia está meio que indo por um caminho, porque se vai ter perseguição, se o anticristo vai ter todo o poderio, ele vai ser ruim, muito ruim, não vai ter menos né? O povo que vai perseguir o povo de Deus no final, vai ser o povo que vai ter menos a imagem de Deus, e aquele povo, não tem nada contra eles, mas assim, a característica deles ali, em relação ao cristianismo, eles são cruéis. E aí os irmãos imaginam, eles têm tecnologia, existem tecnologias hoje que se o camarada cruzar a faixa de pedestre e a luz estiver vermelha lá, o sinal, ele tem menos pontuação social, é o crédito social. O governo, quando ele for regularizar a carteira de habilitação dele, pegar um licenciamento lá, dependendo for as transgressões que ele fez, isso é real, amado, isso é na China, tá? Isso é China, não é admirável mundo novo, não é isso. É verdade, é real, você pode colocar lá, você pode ver. E nem estou falando isso para espantar os irmãos, é só para a gente ficar tranquilo, porque o nosso Deus, afinal, está governando, amém? É isso aí. Então, assim, o camarada chega lá no final com aquelas câmeras potentes e tal, o governo já está tendo esse controle, já está chegando no Ocidente. Esses negócios que tem nesses... sinaleira agora tem câmera com aquela voz que fica falando, né? A voz onipresente agora que tem nos semáforos aí. Tem alguns andando até recebendo umas multas em casa aí, que eu fiquei sabendo. Então, assim, isso vai ser ampliado. Você vê como que nós estamos acostumados já com as câmeras em todos os lugares? E a gente até acha que é importante. Não, tem que ter câmera em todo lugar. Tá, mas e depois? Você acha? Amados, o coração do homem é mau. Aparentemente uma câmera não é nada, uma arma não é nada, um pedaço de pau que o Caim cometeu, o primeiro assassinato, não é nada, uma cadeira não é nada, tudo não é nada, mas o problema é o coração do homem ímpio que não tem paz com Deus. Então, chegaremos nesse tempo. Deus, ao mesmo tempo, amados, Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não tem prazer nisso. Olha o que diz lá em Ezequiel 33:11, diz assim: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Então, assim, Deus, Ele não se alegra. Às vezes a gente pode até passar do ponto, amados, e ser daqueles que foca só nessa questão, né? Um bando de ímpio que não vai... Tá, mas e o coração? Você estava nessa miséria antes. Cadê seu coração misericordioso?
Você está pregando, você tá levando o evangelho de paz para essas pessoas, para que, se Deus tiver misericórdia, eles alcançam a paz de Deus? Então, Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, na perdição do ímpio. Deus não tem prazer nisso. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que, lá em João 3, 18 e 19, diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? Outra diferença importante é que o fundamento da eleição é a graça. O fundamento da eleição, ela é a graça. E o fundamento da reprovação é a justiça de Deus, né? As pessoas, às vezes, elas querem, às vezes por falta de conhecimento também, né? Eu quero cumprir a regra, né? Ele acha que ele pode cumprir a lei de Deus, né? E nós vemos aqui que para cumprir a lei de Deus, você teria que ter nascido de uma virgem, lá em Israel, nascido sem pecado, sem ter o fruto do homem. Você teria que viver, né, como ele viveu, uma vida sem pecado e sem transgressão, cumprindo toda a vontade do Pai, morrer e ressuscitar, suportar a cruz, suportar o afastamento da comunhão com Deus. Foi isso que Jesus experimentou. Então, se você quer ir pela justiça, você teria que cumprir tudo isso, todas as regras da justiça. Nós não conseguimos, amados. Nós sabemos que nós não conseguimos. Ainda bem que, graças a Deus, não tem ninguém que pense isso aqui, eu acho. Eu penso, o pastor se esforça muito, pregar, expor a palavra, os pregadores, para deixar isso bem claro. É claro que a justiça, as boas obras, o fruto dessa salvação ele vai acompanhar com uma vida de transmissão das virtudes de Deus, irradiando as virtudes de Deus, né, para todos os lados. Nós temos também essa paz segundo Deus, né? Deus, na sua infinita bondade, amados, e nós experimentamos isso, para concluir, Ele resolve escolher alguns criminosos. Eu sei, aquele criminoso que estava lá na cadeia, eu vi mesmo, ele matou não sei quantas pessoas e depois... Não, é eu e você. Criminoso, ímpio, nós éramos assim. A palavra é essa, um dos significados da palavra, perverso, criminoso. Nós mandamos Cristo para a cruz, né? E Deus, na sua infinita bondade, Ele pega esses criminosos, e Ele não só dá um prato de comida, Ele não só oferece o banheiro para tomar banho, mas Ele também dá herança. Ele coloca esse criminoso na sua família. Ele escreve, ele coloca lá agora esse criminoso, ele para os irmãos da área da segurança pública, né? É até forte isso, porque eles convivem mesmo com essas pessoas, né? E ele pega esse criminoso e coloca na sua família, mas com a outra regenerando. Ele regenera esse criminoso. Ele pega ele sujo, maltrapilho, cometeu um crime contra o seu filho, matou o seu filho, e ele pega esse criminoso, dá comida, dá pão, consola, e ainda coloca esse criminoso na família dele. Nós fomos parte da família de Deus, amados. Nós éramos esses criminosos. Essa é a nossa condição. Eu só gostaria de deixar uma frase, né? Nós vimos também, né, que essa paz que nós temos com Deus, ela não isenta de tribulações. Acho que isso está muito claro para nós, né? Nós que estamos aqui debaixo do sol. Não devemos esquecer. E eu só gostaria de deixar a seguinte frase, né? O seguinte pensamento aqui com os irmãos, né?
O que nós temos feito com essa paz que nós recebemos com Deus, por meio da justificação? O que nós temos feito com isso, né? Tá desenvolvendo essa paz, ela está indo para além daqueles do básico. A gente já saiu da infância e estamos indo correndo ali. Não que a gente, depois que chega num certo ponto, os irmãos sabem disso. Ainda há pecado ainda em nossa vida, né? Ainda os nossos pés ainda estão sujos pelo pecado ainda, né? A nossa mente, nosso coração está ciente de tudo que Deus tem feito e todas as suas promessas, tudo que Ele preparou para a gente andar nas boas obras dele. Mas assim, como tem sido isso, amados? E eu gostaria de terminar por aqui. Acho que falei muito e os irmãos já entenderam. O que nós temos feito? Uma vez que sabemos que os ímpios eles não têm paz, e isso é o decreto de Deus. Deus quis assim, mas Deus ele tem nos dado paz. Deus ele tem nos dado paz. Às vezes você tem eu quero entender que quando você fica mais nervoso, você tem uma vida mais agitada, tem uns irmãos que são mais blasé, né? Mais calmão, mas não significa, às vezes, que ele está com uma paz também. Às vezes ele está passando por uma tribulação, um momento, né? E tem uns irmãos mais agitados, mas não significa que esse irmão agitado não tenha paz também, porque é a temperatura, o caráter, o temperamento dele, o jeitão dele de ser, né? O que importa é que tenhamos a paz com Deus, amados, e venhamos a desenvolver isso na nossa vida e nas nossas relações. Vamos colocar de pé, vamos orar agradecendo ao Senhor.